E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Finalmente a gente vai iniciar ciclo trigonométrico, que também pode ser chamado de circunferência trigonométrica, tá? A gente viu nas aulas anteriores medições para arcos, a gente vai precisar usar esses conhecimentos a partir de agora intensamente, tá? Quais são as medições? Um arco pode subentender um ângulo de tantos graus, então eu tenho medidas em graus para arcos, ok? Ou radianos, que está associado ao que? Comprimento sobre o raio, o quociente do comprimento da circunferência de raio qualquer sobre esse raio. Sempre resultará no máximo 2π radianos, ou seja, mais ou menos 6,28, beleza? Enfim, então, o que vem a ser o ciclo trigonométrico? Nada mais é do que, considerando uma circunferência de raio unitário, ou seja, raio 1, se eu for considerar uma circunferência de raio 1, eu vou botar o C, unidade de comprimento, 1 centímetro, 1 metro, uma circunferência de raio unitário, tá? Raio 1, medida 1. O ciclo trigonométrico sempre tem raio 1, beleza? Então, por falar nisso, qual o comprimento total dessa circunferência, né? Pensando em radianos, os arcos, o arco total dessa circunferência, assim como todas as outras, equivale ao que? A 2π radianos. Porém, o que é que tem de diferente? O comprimento sobre o raio não equivale a 2π radianos em qualquer circunferência? Então, o comprimento total de medida para uma circunferência qualquer seria 2π radianos vezes o raio. O quociente, né, se eu dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu raio, sempre vai dar 2π radianos. Então, o raio cabe 2π radianos naquela circunferência. Particularmente, pensando numa circunferência de raio unitário, particularmente a do ciclo trigonométrico, como o raio equivale a uma unidade, o comprimento dessa circunferência equivale a 2π radianos. Se eu considero o radiano, ok? E a gente sabe que o arco máximo também aqui compreende um ângulo de 360 graus. A gente vai continuar com essa associação que a gente conhecia das aulas anteriores, agora específico para raio 1. Se liga. Bom, então, voltando para o ciclo trigonométrico. Para o ciclo trigonométrico, eu vou considerar essa circunferência de raio unitário e vou ainda considerar associada a ela um sistema cartesiano, ou seja, um plano cartesiano, aquele do x ou y, porém considerando como abscissa o u e como ordenada o v ao invés de x e y, tá? E daí eu vou estar indicando esse sistema cartesiano como UOV. O O é a origem do sistema, é o ponto 0, 0, tá? Aqui como um sistema eu posso marcar valores acima do zero, abaixo do zero, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Lembrando que acima do zero são os valores positivos, abaixo são os negativos, beleza? Então, como aqui é uma circunferência, um ciclo, tá? Eu posso considerar arcos. De que forma? Se eu pensar num ponto qualquer dessa circunferência P, tá? Por exemplo, localizado aqui, esse comprimento do P até o ponto A será o ponto de origem dos meus arcos nesse ciclo. Vamos estabelecer A como a origem dos arcos formados no meu ciclo. Por falar em A, quais são as coordenadas do ponto A? Se eu estou associando também essa circunferência a um sistema cartesiano, a um plano cartesiano, ele tem como coordenadas o quê? Se aqui é um tamanho 1, esse valor é o quê? 1, um ponto que está no eixo das abscissas, ou seja, tem coordenada 1 e 0, tá? Assim como, por falar nesses pontos principais que eu marquei aqui no ciclo, o ponto B vai ter coordenadas o que? É um ponto que está em cima, tá? Pertencente ao eixo das ordenadas. E aqui também é o tamanho 1, que é o raio da circunferência. Por quê?
a origem do sistema cartesiano coincide com o centro da minha circunferência, tá? De raio 1. Então, aqui também é 1, mas como está em cima do eixo das ordenadas, o ponto tem coordenadas 0 e 1. O ponto A', que é outro ponto localizado aqui, abaixo do 0, terá coordenadas o quê? Menos 1 e 0, porque eu estou voltando uma unidade no sistema cartesiano. E, por fim, o ponto B' tem coordenadas 0 e menos 1. Beleza? Essas 4 coordenadas são importantes para a gente se localizar aqui no ciclo trigonométrico. Então, o que é que a gente percebe? No ciclo trigonométrico, eu não vou ter, se eu pensar, por exemplo, em associar esse ponto que para em algum momento do meu ciclo, da minha circunferência, e pensar em coordenadas para eles associadas ao ciclo, essas coordenadas elas não ultrapassarão valores de 1 ou de menos 1, tá bom? Tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Nós vamos falar em coordenadas depois. Primeiro vamos entender aqui outros comportamentos para formar o ciclo trigonométrico. Então, para ter o ciclo trigonométrico, eu tenho que ter uma circunferência de raio unitário e um sistema cartesiano acoplado. Essa circunferência, né, como tem raio 1, vai limitar os pontos máximos e mínimos dessa circunferência em 1, menos 1, 1, menos 1. Tá? Pensando apenas nas abscissas e ordenadas especificamente aqui. Aqui esses tamanhos. Enfim. Olha só. Então, voltando para cá. Se eu tenho um ponto P nessa circunferência, a partir do ponto A, que vai ser a origem dos arcos, eu terei arcos AP de comprimento X, tá? Tal que se eu pensar numa primeira volta positiva, como assim primeira volta positiva? Para o ciclo trigonométrico, teremos que considerar algumas orientações para os arcos. Quais são as orientações para os arcos? Se o ponto P coincidir com o ponto A, esse tamanho X do arco que eu vou considerar, ele será igual a 0, tá? Ou esse tamanho X pode ser de um arco que dê uma volta completa. Eu posso ter um arco total. E daí eu vou dizer que o tamanho do meu comprimento de arco total será exatamente igual a 2π radianos. Tudo bem? Além disso, eu vou considerar o seguinte. Se o meu sentido de observar o arco de A até P for um sentido, se eu considerar os arcos, tá, no sentido horário, ou seja, eu caminhar para o tamanho dos arcos. Vamos pensar nos arcos como linhas, tá? Eu estico a minha linha aqui para formar o meu ciclo, a minha circunferência, considerando esse caminho, o caminho contra o relógio. O relógio não anda assim, então eu estou caminhando contra o relógio. Se eu caminhar contra o relógio, os valores dos arcos, os tamanhos, por assim dizer, tamanhos, porque não vai existir tamanhos negativos, eu vou associar também. As medidas dos arcos, os valores, na verdade, dos arcos, eles serão valores maiores do que 0. Serão valores positivos. O caminhar, no sentido anti-horário, vai me dar valores de arcos positivos. O que é que eu vou querer dizer com isso? Eu vou ter um arco de comprimento, por exemplo, se o meu ponto P parar aqui, eu vou ter esse arco total aqui. É um arco
que equivale a 1/4 de circunferência. 1/4 de circunferência equivale a uma angulação de quantos graus? 90 graus. Porque o arco aqui ainda vai subentender um ângulo, beleza? Então, esse ângulo que é subentendido, de 90 graus, equivale a um comprimento de arco de 1/4 da circunferência. Ou seja, é isso aqui dividido por 4. Ou seja, π sobre 2. 90 graus. Ok? E assim vai. Se eu considerar o arco, porém, se deslocando desse jeito, vou considerar agora o mesmo ponto P, tá? Só que agora o ponto P vermelho, se deslocando dessa forma, do A para o P, só que nessa direção agora. Eu ainda terei valores x, tá? Valores de arco x, não necessariamente tamanhos, tá? Eu terei valores de arco x caminhando no sentido não mais anti-horário. Horário. Se eu caminhar no sentido horário, eu indicarei esses valores de x como valores negativos. Tá? Negativos. Ou seja, se eu voltasse a partir do... Eu estou voltando. Aqui eu estaria avançando o meu arco. Aqui eu avancei ele 90 graus. Aqui eu poderia colocar o meu ponto P coincidindo com o B'. E nesse caso, o meu arco teria voltado 90 graus. É como se eu estivesse considerando menos 90 graus, tá? A partir do ponto A. O meu ponto A, na verdade, será o ponto de origem dos arcos, como a gente citou agora há pouco. Então, se ele será a origem, eu avançar no sentido anti-horário, eu considerarei um avanço, algo positivo para os arcos, tá? Se eu, considerando a origem, voltar o arco, eu estarei considerando algo negativo. Então, o voltar a partir da origem dos arcos no ciclo vai indicar algo negativo. O avançar a partir da origem dos arcos no ciclo vai indicar algo positivo. Se o meu arco estiver em cima do ponto A, ele pode ser algo nulo. Ele será, na verdade, algo nulo. Ou, se eu considerar uma primeira volta, eu posso percorrer o meu arco desse jeito, uma primeira volta positiva, tá? Pensando no avanço do arco todo na primeira volta, coincidindo novamente com o ponto A, eu terei andado 2π radianos. Agora, se eu voltar o arco uma volta completa, ou seja, uma primeira volta negativa, eu estarei voltando o que? 2π radianos. Então a medição aqui já seria menos 2π. Mas a gente vai ver sobre voltas negativas na próxima aula. Agora a gente só está falando aqui alguns elementos principais do ciclo trigonométrico. Mas antes de prosseguir, tá? Como o ciclo está associado a um sistema cartesiano, galera, se liga, eu ainda terei aqui quadrantes. Aqui ainda é o meu primeiro quadrante, aqui ainda é o meu segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. Ou seja, eu terei pontos, se eu for associar o ponto da parada do meu arco, o ponto máximo que forma o meu arco, que forma o valor total do meu arco, o valor x, aqui é um arco de comprimento, né? Comprimento, por assim dizer, entre aspas. Porque se eu pensar no negativo, o negativo não é o comprimento do arco, tá? É um voltar esse comprimento. Por exemplo, se eu encontro aqui menos π sobre 2, estou dizendo que eu volto um arco de 90 graus, um arco de π sobre 2 radianos, tá? Porque eu estou caminhando no sentido horário no ciclo, beleza? Enfim. Então, se eu considerar o meu arco parando aqui, eu vou conseguir associar coordenadas de pontos, tá?
e aí esse ponto terá uma abscissa, terá uma ordenada, mas falaremos isso mais à frente, ok? Se liga, eu vou avançar, fica aí. Então, pessoal, vamos continuar? A gente estava vendo sobre o ciclo, a gente viu alguns elementos principais, basicamente o ciclo o ciclo trigonométrico, tá? Se trata de uma circunferência acoplada num sistema cartesiano. Nesse caso, eu estou considerando U e V, respectivamente, como eixo horizontal e V como eixo vertical, tá? Esse raio aqui da circunferência é 1, então, no ponto A eu tenho coordenadas 0 e 1, no ponto B, perdão, 1 e 0, no ponto B 0 e 1, no ponto A', menos 1 e 0, no ponto B', 0 e menos 1, ok? Nesse ciclo trigonométrico, eu considero pontos tais que do ponto A até esse ponto, eu terei valores de arcos. Se eu caminho esses arcos no sentido anti-horário, eles terão valores positivos. Se eu caminho esses arcos no sentido horário, eles terão valores negativos, representando que eu estou voltando. O valor positivo vai representar que eu avanço certo comprimento no arco a partir do ponto A. O valor negativo vai indicar que eu estou voltando certo comprimento do arco, beleza? Mas se eu considerar a primeira volta positiva, tá? Se eu pensar na primeira volta positiva, e aqui é um valor x para esse arco, os valores dessa primeira volta, eles estarão compreendidos entre 0, se o ponto P coincidir com o ponto A, tá? Nesse caso, se o ponto P coincide com o ponto A, e menores do que 2π. Eu não vou mais colocar radiano. A gente, no nosso acordo aqui didático, não vou ficar escrevendo mais rad, tá? Se eu coloco essas medidas, eu sei que essas medidas estarão em radianos, tá? Vou botar aqui em radianos. Mas eu não vou escrever mais a abreviação rad a todo momento que eu estiver tratando de radiano nas nossas aulas, tá? Para a gente se ligar a partir de agora. Beleza. Então, na primeira volta eu vou considerar os arcos, x são as medidas, são os valores dos arcos, tá? Os valores dos arcos compreendidos na primeira volta, que vai de 0, incluindo 0, até quase 2π. Se eu considerar 2π, tá? É quando eu inicio já uma segunda volta, que eu falei agora há pouco que nesse ponto, se o P coincidir com o A, ele também pode ser 2π, poderia ser, se eu pensar em mais de uma volta, 4π, mas a gente vai falar também na próxima aula sobre isso, ok? E aí vai. Bom, então, nessa primeira volta eu poderia, ao invés de estar considerando só o P, tá? Eu poderia já marcar o valor do arco. Eu posso estabelecer o seguinte: se eu marco um ponto aqui que vai subentender um ângulo, porque todos esses pontos aqui que eu marco, para pensar nos arcos, eles subentendem um ângulo, tá? Esse ângulo é um ângulo de mesma medida do arco. E esse ângulo aqui, eu vou considerá-lo em grau, tá? A medida em radiano, a medida em grau, tá? E aqui também pode ser a medida em grau, porque o arco pode ser medido em grau, tá? Qual grau ou radiano. Enfim, então, se eu considerar um ângulo, um arco subentendendo um ângulo de 30 graus, eu estou dizendo que em radiano, isso vai equivaler ao quê? Π sobre 6. Que é 180 dividido por 6. A gente viu nas aulas anteriores como transformar de grau para radiano. E a gente vai estar fazendo muito isso agora. Então, um arco de tamanho π sobre 6, esse x equivale ao π sobre 6, desculpe. Ou esse x equivale ao 30 graus, ok? Então, é assim que eu vou estar pensando nos meus arcos, né? Π sobre 6 se encontra nesse intervalo. É um arco da primeira volta, tá? Entre 0 e 2π. Se eu pensar aqui, ó, no meu ciclo trigonométrico e quiser considerar, não vou marcar o U e o V toda hora também, eu já vou entender que é um eixo horizontal e um eixo vertical. Se eu quiser marcar
dividi o meu ciclo trigonométrico em 8 partes congruentes. Eu vou considerar isso na primeira volta, pensando na primeira volta. Se eu quiser dividir em 8 arcos, né, pensar nos 8 arcos que dividem o meu ciclo trigonométrico igualmente. A partir do ponto inicial dos arcos, que é esse, eu vou dividir em 8 partes. Como o total da primeira volta completa é de 2π, considerando 2π e dividido por 8, isso vai dar o quê? Π sobre 4. Eu estarei fazendo no meu ciclo trigonométrico divisão de quantos graus? De 45 graus, que equivale a π sobre 4 radianos, tá? Então, eu vou considerar um arco de π sobre 4, e agora a gente significa que esse tamanho aqui é π sobre 4, tá? Quando eu colocar agora π sobre 4 no meu ponto, na posição do meu ponto, eu estarei indicando que o tamanho desse arco equivale a π sobre 4. Em graus, esse arco valerá 45, tá? Eu andarei mais 45 graus, daí eu vou ter um arco de 90 graus, ou seja, π sobre 2, 45 mais 45. Depois eu andarei mais 45. O que é que significa andar mais 45? Pegar isso aqui e somar com 45, tá? Então, ó, π sobre 2 mais 45, só que em radianos, vai dar o quê? MMC 4, 2π mais π, né? 4 dividido 2 dividido por 4 dá, perdão, MMC 4, 4 dividido por 2, 2 vezes π, 2π. 4 dividido por 4, 1 vezes π, π. Então, isso aqui vai dar 3π sobre 4. Então, aqui é o arco de 3π sobre 4. Que a gente sabe que em graus vai equivaler ao quê? 135 graus, beleza? Significa que esse arco todo aqui é de 135 graus. Porque o arco é isso tudo, ó. Aqui é o primeiro arco, que é o arco de 45. Isso, se eu quiser, é porque eu estou aqui, é um exemplo, aqui é um exemplo, eu estou repartindo o meu ciclo, tá, em 8 arcos de espaçamentos iguais, tá? E aí eu já vou associar até uma ideia de simetria, mas essa ideia de simetria a gente vai ver melhor com o GeoGebra daqui a pouco, tá? Vou fazer o final da nossa aula para fechar o ciclo trigonométrico pensando na primeira volta positiva com o GeoGebra, e eu vou aproveitar e trabalhar arcos simétricos no meu ciclo trigonométrico. Mas aqui eu já vou falar um pouquinho disso, rapidamente. Olha só, então, π sobre 4 é o primeiro arco de 45, aqui é o ponto A, que é um arco de 0 grau ou 0 radiano, é o tamanho 0, porque eu não tenho deslocamento de arco, ele está exatamente nesse ponto, ele não avança nem para cá e nem volta, e nesse caso ele estaria só avançando porque é a primeira volta, então a primeira volta positiva eu só avanço no sentido anti-horário. 45, andei mais 45, eu tenho um arco de 90, andei mais 45, eu vou ter um arco de 135, andei mais 45, eu vou para um arco de 180, que equivale ao que? Π radianos, tá? Significa que o meu ângulo total aqui é de 180 graus. Eu estou fazendo associação entre as medidas de radiano e de graus. Se liga, galera. Avanço de novo 45, eu vou para onde? 180 mais 45, 225 graus. Ou seja, eu estou pegando π e avançando 45 graus em radianos, ou seja, π sobre 4. Tirando MMC, dá 4π, né? Porque aqui é 1. 4 dividido por 1 é 4 vezes π, 4π, mais π, isso dá 5π sobre 4. 5π sobre 4. Pronto, então até aqui eu tenho um ângulo, ó, eu tenho meu arco de 225 graus, ok?
e um ângulo em 225 graus, ou um arco de 5π sobre 4 radianos, pensando em graus, pensando em radianos. Avanço mais 45. De 225 avançando mais 45, eu vou cair onde? Em 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 radianos. Eu vou deixar como exercício você verificar o que é 3π sobre 2. É só você pegar 5π sobre 4 e somar com 45, ou seja, somar com π sobre 4. Vai dar 6π sobre 4, que simplificando 3π sobre 2. Se liga. Mas outra opção é você transformar 270 graus em radianos, conforme as aulas anteriores nossas. Avanço de novo 45, tá? Vou para onde? Em 315 graus. Significa 3π sobre 2 mais π sobre 4. Ou seja, mais π, 7π sobre 4 radianos. Em graus, 315. Então, o meu arco, ó, que começa aqui e vem até aqui, tem um tamanho de 7π sobre 4 radianos, ok? Em graus, eu tenho um ângulo de quantos graus? 315 graus. 45, 45, somando as partes de 45. E por fim, né, considerando o outro 45, vai até 2π, que é 360 graus. Mas não vai me interessar, porque eu estou pensando apenas na primeira volta positiva. Olha só, com isso eu estou dividindo a minha circunferência trigonométrica, ou melhor, meu ciclo trigonométrico, em 8 partes. Uma parte, duas partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa dividir em 8 partes? 8 partes iguais. É só você pegar o máximo do arco. Qual é o máximo do arco? 2π. E dividir por 8. Significa que cada intervalo vai ter um comprimento de π sobre 4, ou seja, 45. Esse pedaço tem 45. Aí quando eu botar 45 junto de novo, vai dar um pedaço total de 90. Quando eu botar 45, vai dar 3 pedaços de 45, que dá um pedação de 135. Tá? Por falar nisso, se eu considerar esse arco e esse arco, eu vou dizer que eles são simétricos. É como se fosse um espelho aqui. A gente já falou de simetria. E quem não ouviu falar de simetria, vai nas aulas de funções, ok? E dá uma olhadinha sobre isso. Principalmente na de função par, função ímpar. Eu tenho aqui um espelho entre esse ponto e esse ponto. Então eu posso dizer que esses daqui são simétricos, pois a distância desse ponto até esse eixo é igual a desse ponto até o mesmo eixo, tá? Eles são simétricos em relação ao eixo vertical, ok? E arcos simétricos, a gente vai agora reforçar isso no GeoGebra, eles têm aberturas em relação ao eixo horizontal ou ao eixo vertical congruentes. Como assim, Celso? Aqui é uma abertura de 45. Aqui também será uma abertura de 45. Aqui não é 135? O tamanho, ó, é 45, esse pedacinho aqui. Tudo bem? Bom, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios desse, ok? Eu vou fazer uma aula só de exercícios, depois a gente vai avançar para arcos em várias voltas, incluindo as voltas negativas, tá? Que geram arcos com valores negativos, beleza? E aí depois a gente avança para seno, cosseno e tangente, beleza? Eu agora vou finalizar isso aqui, a gente viu algumas divisões. Na próxima aula eu vou reforçar essa ideia do ciclo trigonométrico, mais especificamente a primeira volta positiva, usando o GeoGebra, e aí a gente vai fazer umas questõezinhas, tá? Umas questõezinhas similares a essas e marcações de outros arcos também no ciclo, para depois pensar em várias voltas, inclusive na volta negativa, onde eu tenho valores associados a arcos negativos, depois seno, cosseno, tangente, beleza? Então, abração, curte, compartilha, se inscreva no canal se ainda não fez. Até!